Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 16, o versículo 15. Assim está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Estas foram palavras de Jesus por ocasião da sua ressurreição, após haver cumprido tudo quanto ele recebeu da parte do Pai para cumprir aqui na terra, e isto culminando com a entrega da sua vida em sacrifício em favor da humanidade, e um sacrifício que foi aceito e aprovado por Deus e colocado à disposição da humanidade. Jesus, então, encarregou ali os seus discípulos e aqueles que futuramente seriam alcançados pelo evangelho pregado por esses discípulos e apóstolos de Jesus, eles também estariam incluídos nesta mesma orientação do Senhor Jesus, com a responsabilidade de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Jesus ordenou que este evangelho deva ser pregado em testemunho em todas as gentes e a todas as nações. Portanto, o conteúdo do evangelho está baseado na vida e ministério de Jesus. Tudo quanto Jesus é e fez aqui na terra são os elementos fundamentais do evangelho. E por meio do evangelho, que é a propagação das boas novas de salvação, cura, libertação, transformação, revestimento de poder, tudo isto acontece e transforma a vida humana, uma vez escravizada debaixo do poderio do pecado e de Satanás. Através do evangelho propagado, ele é então liberto, ele é alcançado pela misericórdia de Deus, e a sua graça e amor entram em operação para libertar, transformar, regenerar esta vida que estava derrotada e perdida, e agora em Cristo ela é restaurada, ela é renovada espiritualmente e passa a desfrutar a comunhão com Deus. Mas a reflexão é: por que pregamos o evangelho? O que é que nos motiva a pregar o evangelho? Se bem que, ao longo da Escritura, nós encontramos que surgiriam nos tempos muitos que não se contentariam com o evangelho de Jesus Cristo e procurariam pregar um outro evangelho totalmente diluído, corrompido, diabólico, evangelho este para satisfazer o ego e acobertar as iniquidades de muitos. Porém, o evangelho de Jesus, ele é diferente. Ele é o evangelho que vem para confrontar a situação em que a pessoa está com aquilo que Deus espera dela, e através deste confrontamento pelo evangelho é onde acontece a conscientização da condição em que a pessoa está, do que Jesus lhe oferece, e se ela seguir por aquele caminho sem aceitar o que Jesus lhe oferece para salvação, cura e libertação, ela seguirá sim o seu caminho, mas consciente de que está indo por um caminho errante e que terá no futuro uma consequência eterna totalmente desagradável. No entanto, aqueles que se achegam a Jesus, ao conhecimento da verdade, eles são libertos, porque a Escritura diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, pregar o evangelho é falar sobre o grande amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo em favor da humanidade. João, no evangelho de Jesus, deixou registrado: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, se esta é a proposta de Deus, a vida eterna, para que as pessoas não pereçam, e isso está colocado unicamente através do Senhor Jesus Cristo, então é por ali que as pessoas devem ir. Ao pregar o Evangelho, nós estamos chamando a atenção das pessoas para Jesus, quem ele é, o que ele fez e qual o resultado da obra de Jesus na vida do pecador. Então pregamos o Evangelho porque obedecemos a ordem de Jesus. Foi uma ordem, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ninguém pode ficar indiferente a esta ordem de Jesus. Digo, aqueles que foram alcançados, salvos, libertos por Jesus, eles têm agora dentro de si esta responsabilidade, este dever de seguir adiante propagando o Evangelho pelo qual ele foi alcançado através de Jesus Cristo e que deve propagar a outros para que eles também sejam alcançados por Jesus. Então, esta é a razão porque pregamos o Evangelho, porque obedecemos a ordem de Jesus e, mais do que isto, nós somos uma testemunha viva de como é grande o poder do Evangelho de Jesus Cristo em nos alcançar, em nos salvar, em nos libertar por meio do Senhor Jesus, e isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. O apóstolo Paulo, que era conhecido como o maior perseguidor dos cristãos, um dia Jesus marcou o encontro com ele quando ele ia pela estrada em direção à cidade de Damasco. Jesus apresentou-se a ele, revelou-se a ele, e ele então naquele dia passou por uma profunda transformação, de conversão. Deixou de ser o maior perseguidor dos cristãos, do Evangelho, e passou a ser o maior propagador do Evangelho de Jesus Cristo. E por que ele se tornou propagador? Porque ele experimentou na sua vida as transformações que só são realizadas através do Evangelho. Não existe outro meio de elas acontecerem. Então, a sua palavra com relação ao Evangelho, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este é o Evangelho genuíno, verdadeiro, poderoso e eficaz, que nós temos a responsabilidade de anunciar a toda criatura. É o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que é poder de Deus para a salvação. Então, esta é a razão porque pregamos o Evangelho, porque obedecemos a ordem de Jesus e porque o Evangelho é a única resposta para o problema da humanidade. Não tem como resolver o problema da humanidade senão por meio do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho anuncia Jesus às pessoas. Jesus, aquele que Deus o Pai enviou em seu nome e em seu poder, e ele, ao vir aqui, realizou a obra de Deus, e tendo-a concluído, ele disse: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. A partir de então, abre-se para toda a humanidade a oportunidade de, através de Jesus, por meio do seu Evangelho, anunciado, proclamado, pregado, declarado, ensinado, que as pessoas tenham a conscientização do seu estado pecaminoso, rebelde, inimigo e separados de Deus, e por meio do Evangelho eles sejam reconduzidos a Deus através da reconciliação por meio de Jesus Cristo. Então o Evangelho é a única resposta para o problema do homem. O homem não tem como resolver o seu problema relacionado a pecado, a uma vida separada de Deus. Mas através do Evangelho,
que Paulo afirmou dizendo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, neste evangelho de Jesus, não o evangelho dos homens, não o evangelho da facilidade, não o evangelho da vaidade, o evangelho de Jesus Cristo, o único que não tem contaminação e é verdadeiro na sua essência, nos seus resultados, que acontece com todos aqueles que têm contato com o evangelho de Jesus Cristo. Então, nós pregamos o evangelho porque obedecemos a Jesus. Segundo, nós pregamos o evangelho porque sabemos que o evangelho é a única solução para o problema da humanidade. Terceiro, nós pregamos o evangelho porque ele deve ser anunciado a tempo e fora de tempo. Não há um tempo específico para pregar o evangelho. Hoje você prega o evangelho, amanhã você não prega. Não. O que Paulo deixou registrado a Timóteo era o comprometimento com o evangelho em obediência e gratidão a Jesus. Então, pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Aonde quer que estivermos, com quem quer que nos encontrarmos, nós temos que realmente ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. E é-nos encarregado de pregar o seu evangelho. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 9 e o versículo 16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho é um dever de todos os salvos. Uma vez salvos por Cristo, nós agora somos as testemunhas que vamos proclamar a outros o evangelho de Cristo, que nos alcançou e certamente vai alcançar também a muitos outros. E, portanto, há necessidade de pregar em todo o tempo. Foi o que Jesus deixou escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, isto está de acordo com o que Paulo disse: pregar a tempo e fora de tempo, em toda ocasião, pregando o evangelho. Então, em quarto lugar, nós pregamos o evangelho porque Jesus prometeu os sinais que haveriam de seguir a pregação do evangelho. Não tem como os sinais acontecerem sem a pregação do evangelho. Eles estão ligados à propagação do evangelho. Veja o que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Pregando o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E diz: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Então, quando é que os sinais seguem? Quando o evangelho é pregado. Quando o evangelho é pregado na sua sinceridade e pureza, os sinais acontecem. E que sinais são estes que acontecem? Então está aqui: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja, o evangelho, uma vez pregado, os sinais acontecem. É infalível. Não tem como não acontecer os sinais quando o evangelho de Jesus Cristo é pregado. Esses outros evangelhos que existem por aí, os sinais não acompanham, porque eles não são o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Veja, e os discípulos dizem: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Pregaram o quê? Pregaram o evangelho de Jesus Cristo. E ao pregarem o evangelho de Jesus Cristo, diz: cooperando com eles o Senhor. Quem? Jesus. À medida em que se prega o evangelho de Jesus Cristo, Jesus se faz presente, cooperando e confirmando a palavra
do evangelho com os sinais que se seguiram. Então, veja, quando o evangelho genuíno ele é pregado, os sinais acontecem. Os sinais trazem a confirmação da veracidade do evangelho. Por que que Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? Porque após crer no evangelho, os sinais passam, sim, a acontecer. E estes sinais, eles são evidentes, eles são permanentes, são sinais verdadeiros. Veja o que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, na primeira epístola, no capítulo 1, os versículos 5 a 6, está escrito assim: porque o nosso evangelho, quer dizer, o evangelho de Jesus, que ele recebeu a incumbência de pregar, não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então veja, o evangelho de Jesus Cristo pregado, a manifestação de poder do Espírito Santo, de muita certeza, de muita convicção. Então, os sinais acontecem. E quinto lugar, nós pregamos o evangelho porque mais da metade da população do mundo ainda não se decidiu por Jesus Cristo. Então, há necessidade de que se continue pregando o evangelho, porque a cada momento, a cada segundo, as pessoas estão sendo levadas à morte, e antes que isto aconteça, elas precisam ouvir o evangelho de Jesus Cristo, para poder, então, tomar uma decisão de crer em Jesus. Então veja quão grande é a nossa responsabilidade em obedecer a ordem de Jesus e de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos vivendo numa época em que este evangelho precisa voltar a ser pregado. O evangelho de Jesus. O evangelho sem mistura. O evangelho sem promessa humana. O evangelho sem ocultação de pecados. Mas um evangelho que realmente vai tocar no cerne, na enfermidade da humanidade, que chama-se pecado. E através do evangelho, eles serão libertos do pecado para servir a Jesus Cristo, nosso Senhor. E você? Está pronto para pregar o evangelho de Jesus? Qual é o tipo de evangelho que você está pregando atualmente? É o evangelho de Jesus, poderoso, genuíno, verdadeiro, que é o poder de Deus, que quando pregado, os sinais acontecem, as almas se libertam, são salvas por Jesus? Ou o evangelho que você prega é para o egocentrismo, é para acobertar as mentes culpadas que muitas pessoas têm, mas muitos estão cobrindo-a com um evangelho falso e indigno, ao invés de anunciar-lhes o evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que eu e você, que cada um de nós, a partir desse instante, tenhamos como seguro o comprometimento de pregar o evangelho. E por que pregar o evangelho? Porque fazendo isto, nós estamos obedecendo a Jesus. Pregando o evangelho, nós estamos colocando diante da humanidade a única resposta ao problema de que ela está afligida. Pregando o evangelho a tempo e fora de tempo, porque as vidas não são eternas. As pessoas, dia a dia, estão morrendo e elas precisam ouvir o evangelho. Pregamos o evangelho porque uma grande parte da humanidade ainda não se decidiu por Cristo Jesus. E eu e você somos os canais que o Senhor preparou para pregar o evangelho. E agora
Você está pronto? Você está decidido a cumprir e obedecer a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o nosso comprometimento e a nossa resposta ao pedido de Jesus, a sua ordem e a demonstração do nosso amor em termos sido alcançados por ele e agora sermos propagadores do seu evangelho. Pense, reflita e decida, a partir de hoje, pregar somente o evangelho de Jesus Cristo, sem nenhuma mistura, sem nenhuma corrupção. Pregue-o com fé, amor e alegria, e os resultados e os sinais acompanharão o verdadeiro evangelho. Querendo Deus, amanhã retornaremos.